Quer aprender a desenhar do zero, entendendo alguns dos fundamentos básicos para começar a desenhar como um mestre da arte e criar seus próprios personagens? Vem comigo! Vamos embora! Existe um método básico de desenho que vai te fazer ir disso aqui pra essa delícia aqui. Me acompanha que eu vou te contar. Esse vídeo foi feito com muito carinho pra você que sempre quis aprender a desenhar, mas nunca soube como e por onde começar. Essa foi uma série de vídeos que foi do básico até o básico 3, até esse vídeo aqui, onde no mínimo você vai poder sair daqui sabendo desenhar e criar seus personagens favoritos ou seus próprios personagens do zero. Isso se você cumpriu com todas as lições e exercícios e continua praticando sem parar. O conteúdo desses vídeos é válido tanto para quem desenha no papel quanto para quem desenha no digital, seja pela mesa, celular ou mouse, a depender do seu nível de psicopatia. Mas eu já adianto que não existe caminho fácil. Existem atalhos, dicas e a sabedoria acumulada dos antigos que podem te fazer chegar mais longe que o normal bem mais rápido. Mas se você quer mesmo aprender, é importante que inicie essa jornada bem ciente disso. Dito isso, oi, eu sou o Kaun e além de desenhar, eu venho trazer a luz para suas artes mais uma vez. No último vídeo dessa série, nós fizemos essas artes aqui, e hoje eu vou fazer um vídeo bem mais detalhado, explicando como chegar nesse resultado e como pôr sombras nele. Mas já tem um vídeo sobre luz e sombras aqui no canal, então pra não ser repetitivo, eu decidi finalizar um desses desenhos com vocês, da line art até as cores base e pintura. Essa gravação foi tirada de uma live que eu abri aqui no canal no dia 15/7, que inclusive foi muito boa, de verdade. Eu agradeço muito por todos que apareceram lá. A gente conversou, trocou ideias sobre diversos temas, diversos assuntos, desenhos. Foi muito divertido mesmo. Eu abri a live pra testes, mas acabou que começou a chegar gente e a gente ficou por umas 2 horas lá desenhando. Eu quero abrir lives aqui toda segunda e quarta, mas a gente ainda vai ver como é que isso vai funcionar. Eu ainda vou avisar vocês sobre tudo isso, pra gente sempre estar praticando algo diferente, finalizando desenhos, fazendo desafios, e se eu puder contar com a ajuda de vocês e com a presença de vocês, vai ser muito incrível. Fica até o final, porque no final do vídeo vai ter uma surpresa muito boa pra todos nós. Agora sim, perdão pela enrolação, vambora pro vídeo. Começando pela line art, que pra quem não sabe, line art é o contorno do seu desenho final. Geralmente ela é feita após o esboço, a sketch, e antes da coloração, especialmente em ilustrações digitais, quadrinhos e animações. Muitos artistas usam estabilizadores, como no Clip Studio ou no Bad Bang, ou até no Photoshop também tem essa função, para suavizar a mão. O suavizador funciona como uma ferramenta de apoio na hora que você vai fazer a line art. Ele faz o seu traço ficar mais firme e, consequentemente, mais perfeito, entre muitas aspas. Algumas das dicas que podem melhorar a sua line art são a variação de peso da linha, mais grossas nas sombras e mais finas na luz, para dar uma profundidade melhor para o seu desenho. Essa é a chave para uma boa line art. A chave? Seu fofinho! Variar a espessura do pincel, deixando mais grosso ou mais escuro nas áreas de sombra, principalmente nas sombras de oclusão, e deixando mais fina ou até sem line art nas áreas de claridade. Mas o que são sombras de oclusão? Sombras de oclusão, ou oclusão ambiental, também chamada de ambient occlusion em inglês, são sombras suaves e sutis que aparecem nos cantinhos, onde a luz quase não alcança. Elas ajudam a dar profundidade, realismo e peso aos objetos em uma cena. Imagina uma bolinha encostada em uma parede. Mesmo que a luz esteja bem difusa, no ponto onde a bola toca a parede vai ficar mais escuro. Temos a sombra de oclusão, quando a luz não consegue mais rebater e nem atingir uma parte do objeto, porque eles estão tão próximos que dificulta a luz de o atingir, é criada uma sombra tão escura, mas tão escura, que soa quase como um preto total, e essa é chamada de sombra de oclusão. Essa escuridão dos cantos e frestas causada pelo bloqueio da luz é a sombra de oclusão. É quando a luz não consegue alcançar a sombra mais escura. Sombras de oclusão são áreas muito próximas entre si ou objetos muito perto de uma superfície, onde a luz tem mais dificuldade de entrar. Elas geralmente aparecem em cantos dos olhos, nariz e boca, entre os dedos ou nas dobras da pele, onde os objetos tocam o chão ou se encostam, frestas de roupas, dobras, sobreposições de volume, etc. Usar traços mais grossos na sua line art nas áreas de sombra de oclusão pode dar um toque a mais na sua arte, e talvez seja isso que esteja faltando no seu trabalho. Na line art também existem outros fatores que podem dar um glow up nela, como rachuras ou spot blacks, que é aquele preto chapado, que é aquela cor preta chapada, muito usada nos quadrinhos americanos. Assim, eu acho que a parte que eu mais demoro atualmente é na line art. Pô, apesar desse aqui ter sido bem rápido, é um desenho bem simples. Mas geralmente a line art, cara, é a parte onde eu mais demoro. Mas, mano, o segredo da line art, velho, pra fazer uma boa line art, assim, tipo, eu reclamo do tempo, né? Mas hoje em dia até que minha line art não sai... Sai que sai, mano, sai que sai. Mas é só você colocar dinamismo nela. Eu acho que provavelmente você já ouviu falar, né, sobre fazer o peso da line art. Tipo, nas áreas mais escuras, você faz uma line mais grossa. E nas áreas mais claras, você faz uma line mais fina. Frequentemente eu esqueço de fazer isso, essa variação com base nas luzes e sombra.
porque eu deixo muito me levar pelo processo. Mas tem muito disso, sabe? Se você consegue se guiar por esse processo, você fica, tipo, a sua line art fica muito boa. O ponto é que pra mim é demorado, né? É um processo cansativo fazer line art. Para a etapa seguinte, nós temos as cores base. Cores base, ou flat colors, ou base colors, são as cores iniciais, planas e sem sombra que você aplica nos elementos de um desenho antes de adicionar luz, sombra ou textura. Cor base é a camada crua da pintura. É um tom puro de pele, roupa, cabelo, cenário, etc. Sem nenhum efeito ou presença de luz ou sombra. E existem aqueles que começam por tons médios, nem os mais claros nem os mais escuros. Eu particularmente faço parte desse time. E existem aqueles que começam pelos tons mais escuros e vão clareando conforme vão desenhando. E ainda tem os psicóticos que começam pelos tons mais claros e vão escurecendo. Nada contra, mas eu acho que em algumas artes isso é bem mais difícil. Mas dá muito certo e cria um efeito muito lindo quando você sabe usar. Geralmente, eu divido as cores base por camadas para facilitar o meu trabalho, colocando a cor da pele em uma camada, a cor de uma parte da roupa em outra, a cor do cabelo em outra. Basicamente, eu separo por cores, porque assim eu posso criar uma camada acima, clipar ou anexar a camada de cima com a de baixo, para que nada que eu pinte nela vá para fora na hora de fazer a luz e sombra, e conseguir fazer isso sem preocupações com bordas e vazamentos. Isso pelo menos num fluxo de trabalho comum. Fluxo de trabalho comum? O método padrão de desenho que todo artista digital aprende é esboço, line art, cor base, luz e sombra, que é o método que eu estou ensinando agora para vocês. Porém, com o tempo, cada artista desenvolve o seu próprio método e a própria cronologia de etapas. Eu mesmo, por exemplo, atualmente estou preferindo fazer o seguinte caminho: esboço, luz e sombra, cor base, finalização e line art. É um método de desenho bem diferente, porém utilizado por alguns artistas. Isso acaba diminuindo a quantidade de camadas e trazendo mais pintura, gestual e liberdade para o desenho. Mesmo depois de pintar, você ainda consegue corrigir várias coisas, vários erros e conseguir trazer um gestual melhor para o seu desenho. E eu posso fazer um vídeo aqui no canal só ensinando esse método pra vocês, se vocês quiserem. É só pedir aí nos comentários que eu trago. Indo pra luz e sombra agora. Existe um truquezinho que eu ensinei em live, mas eu vou mostrar pra vocês como dar mais vida para suas pinturas. Após terminar as cores bases, eu crio uma camada acima e com um brush fofo e suave e um tom leve e claro de vermelho que combine com a pele da personagem, eu vou passando pelas áreas mais delicadas ou específicas do corpo, como bochechas, ombros, cotovelos, dedos, bunda, etc. E uns toques de azul nas áreas de mais reflexo, e lembrando que tudo muito bem suave. Essas variações de cores vão dar uma vida a mais para sua arte, e nem todo mundo usa esse truquezinho. E essas cores acontecem porque tem partes do nosso corpo que acabam refletindo mais luz ou acabam sendo mais translúcida, principalmente no corpo feminino. Elas têm muito esses detalhes de ter um brushzinho mais fofo, um toquezinho mais rosado na pele, e isso fica muito bonito quando você sabe aplicar nas suas artes. Ó, pra galera que tá na live só pra ver a forma como eu desenho e copiar meu processo de pintura, essa é uma parte muito importante, velho, de pintura, assim, mano, que eu considero muito importante, porque eu considero que é o que faz a diferença, assim, que é essas pequenas variações no corpo, nessas áreas, assim, esse pequeno tom de azul, esses tons de vermelho, isso tudo faz muita diferença, porque eu não vejo muita gente fazendo isso com certa frequência. Então, eu acho muito legal, acho muito legal. Eu faço isso em todas as partes do corpo, né? Eu separo tudo por camada, cabelo, pele, roupa, tudo. E aí eu acabo que vou só finalizando aos pouquinhos, criando variações de tons pro cabelo, pra tudo, sabe? Então depois de dar essa pintada com esse brush fofo, eu vou usando uns tons de sombra que sempre puxam um pouco pro lilás ou azul. Nunca façam sombras que puxem pro preto e sempre usem a matiz, saturação e brilho. Touch da live. Na pintura você usa todos, não tem como você ignorar um ou como você escolher só um pra pintar ou pra se basear, você se baseia em todos, sabe? A pele dela, a gente vai na matiz, tá? Pra escolher a pele, pra escolher a cor da roupa a gente mexe na matiz. Para escolher se tá claro ou escuro, a gente vai na saturação e no brilho. Por exemplo, deixa eu aqui abrir uma aqui, ó. Tá, esse aqui vai servir. Essa aqui foi a arte que eu fiz pra thumb de um vídeo, e aqui eu usei a matiz e saturação, sabe? Tipo, eu poderia muito bem ter feito essa parte mais iluminada, né, aqui da personagem, mais branca, sabe? Eu poderia ter pintado assim, sabe? Tipo, e pá, e não sei o que. E pintado, ao invés de fazer um tom mais alaranjado, eu também poderia ter pintado de branco, sabe? Eu poderia ter esbranquiçado o tom. Aqui eu tô exagerando um pouquinho, mas também dava pra ter feito isso. Mas como a ideia era que ela tivesse no sol, era que fosse um tom mais quente,
eu usei a saturação. Então eu preferi colocar um tom mais alaranjado e pintar com um tom mais alaranjado, para dar essa impressão de uma arte mais quente, para dar a impressão que ela tá realmente no pôr do sol, que ela tá num ambiente quente, que justifique ela tá com roupas extremamente curtas, apesar de estar com uma bota até a coxa. Então você usa tudo na hora que você vai pintar, sabe? Para escurecer também. Eu não mexo só na saturação aqui, sabe? Eu mexo na saturação e no... Eu não mexo só... e no brilho. Eu não mexo só na saturação, eu brilho na saturação. E no brilho, é verdade, isso. Esses três definições me confundem muito na hora que eu vou explicar. Mas enfim, basicamente não dá pra fazer só, tipo, sabe, ir só pelo brilho e pintar de preto. Também não dá pra ir só pela saturação e pintar tudo de laranja aqui, sabe? Você tem que mexer na matiz pra deixar num tom mais escurinho. Você tem que escurecer um pouquinho no brilho. Você tem que deixar um tom mais forte, se você quiser uma sombra mais forte. E tudo isso vai dar outro tom pro seu desenho. Você acaba pintando usando todos os temas. Você acaba pintando usando tudo, sabe? Não tem como escolher só um. Após finalizar essa pintura mais chapada, eu vou usando a ferramenta de borrar para dar mais volume nas partes que cabem esse tipo de volume, e que geralmente são as superfícies mais redondas. Não vá cair na armadilha de borrar tudo e fazer o seu desenho parecer feito de nuvens ou um travesseiro estranho. Mas caso você queira aprender tudo sobre luz e sombra, existe esse vídeo aqui, onde eu ensino a sombrear seus desenhos em poucos minutos. E caso queira aprender tudo que não te contaram sobre a teoria das cores e aprender a pintar muito melhor, tem esse vídeo aqui, que eu me orgulho muito dele. Vai lá dar uma olhada, que lá você vai aprender sobre as emoções que as cores te trazem, luz e sombra, como combinar cores, harmonias das cores e muitos outros temas extremamente interessantes e importantes para melhorar em 100 ou até 1000% o seu trabalho. Mas calma. Não sai do vídeo ainda. Eu tenho uma surpresa para vocês. O canal agora tem um servidor do Discord só pra nós. É isso aí. Finalmente, depois de muito tempo de enrolação, ele tá pronto. E lá você vai encontrar chats para anunciar suas commissions, tabelas de preço, lojas virtuais e físicas, procurar por artistas ao serviço, caos para assistir filme com a galera, ouvir música, jogar em grupo, encontrar pessoas para jogar com você, chats para compartilhar seus desenhos, pegar referências e muito mais. Tem muita coisa. Eu sempre vou estar lá em live dentro de alguns desses chats, transmitindo, desenhando, brincando, vendo as artes de vocês. Agora finalmente vocês vão poder mandar a arte de vocês para mim, pra gente fazer algum desafio, pra gente fazer alguma brincadeira, pra eu reagir a elas aqui no canal, talvez, se vocês quiserem, se vocês acharem que é uma boa ideia. E tem muitas mais outras coisas, muito mais eventos que eu tô planejando. Inclusive, até o dia 31 de agosto vai estar rolando um evento / desafio de arte com todos os membros, do qual vamos reagir em live. E se você quiser saber mais sobre, entra lá, e os primeiros 100 membros que entrarem vão ganhar uma tag especial chamada de precursores, que além de dar acesso a um chat VIP, a tag vai ficar com você para sempre. Então daqui a uns 5 ou 10 anos, se o servidor do Discord ainda existir, todos que forem no seu perfil vão saber que você foi um dos pioneiros do canal e do servidor. Eu espero muito ver todos vocês lá. E esse foi o meu anúncio e esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se curtiu, deixa o like, se inscreve para ver mais e ver os outros vídeos aqui do canal também. Tchau!